Bom dia. Bom dia aos rádios ouvintes aos ouvintes da nossa rádio web, estando presente o nosso procurador João Isidro, representando o Ministério Público de Contas. Abrimos a sessão de número 116 da segunda Câmara ordinária, hoje no dia 26 de 7 de 2023. Antes de iniciar o processo de julgamento, temos aprovação a ata da sessão anterior. Os que concordarem ficam tranquilos. Está aprovada a ata da sessão anterior. Questão de ordem. Pois não? Presidente, uma questão de ordem. Se eu não me engano, eu ouvi Vossa Excelência falar a questão, sessão 116 hoje, não seria 119? Ah, é 119, 119, tá certo. Obrigado, Excelência, obrigado. Tá certo. Então, iniciamos a sessão com o julgamento dos processos da pauta. O primeiro da ordem da pauta, com a palavra o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Muito obrigado, presidente. Bom dia a todos. E eu gostaria de ouvir do Vossa Excelência, ouvindo do Ministério Público e a nobre conselheira Dulcineia, que os meus processos fossem julgados de número 1 da pauta até o 10º, tendo em vista o resultado ser igual para todos. Vossa Excelência poderia ouvir o Ministério Público e, já de antemão, eu diria que o processo número 5 da pauta, eu retirava de pauta, tendo em vista esse processo não ter passado pelo Ministério Público de Contas. O 5 da pauta. Pois não, conselheiro. Retirado de pauta o processo número 5, equivalente ao 135.368/2019. Ouvimos o Ministério Público para o julgamento em bloco. De acordo, Excelência. Conselheira Dulce. De acordo, presidente. Nós também concordamos. Conselheiro Valmir, continue o processo de julgamento. Muito obrigado, senhor presidente. Então, vamos ao nosso relatório. Tratam os presentes processos de aposentadorias voluntárias integrais por tempo de contribuição de serviços públicos estaduais. Conforme as anotações técnicas, constatou-se que os interessados preenchem todos os requisitos legais e constitucionais, fazendo jus às aposentadorias. O Ministério Público de Contas se manifestou em todos os processos. Este é o relatório, senhor presidente. Pois não, obrigado, conselheiro Valmir. Passo a palavra ao nobre procurador João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Em julgamento, os seguintes processos de aposentadoria. Maria de Fátima Lima Farias, no cargo de professor nível superior 30 horas, classe 2, referência J. Márcia Helena Cavalcantes Meireles Plácido, no cargo de professor nível superior 30 horas, classe 2, referência J. Maria Gorete Ferreira Lima, no cargo de professor P2, classe 2, referência J. Marlene Nazaré da Costa Caruta, no cargo de professor nível superior, 30 horas, classe 2, referência J. Zenilda Ramos de Oliveira, no cargo de professor nível superior, 30 horas, classe 2, referência J. Irineu Jorge de Farias, no cargo de apoio administrativo nível 1, 25 horas, classe 1, referência 8. Todos os processos que acabei de mencionar são de aposentadoria voluntária integral e todos da Secretaria de Estado de Educação. Agora, a aposentadoria de Francisca Arlete do Nascimento Leal, no cargo de apoio administrativo nível 1, classe 2, referência 8. Essa aposentadoria é compulsória com proventos proporcionais.
Maria Almisa Gomes de Almeida, no cargo de apoio administrativo, nível 1, classe 2, referência 8, e Francisca Sebastiana da Silva, no cargo de apoio administrativo, nível 1, 25 horas, classe 2, referência 8. Em todos esses processos, os pareceres ministeriais acompanharam as conclusões da área técnica deste tribunal, que certificou o cumprimento das exigências de cada uma das aposentadorias que foram mencionadas. Com essas considerações, os pareceres ministeriais são pela legalidade e registro das aposentadorias neste tribunal. Estes são os pareceres, senhor presidente, senhora e senhor conselheiro. Obrigado, procurador João. Passo a palavra ao nobre conselheiro relator, Valmir Gomes. Muito obrigado, senhor presidente. Então, vamos ao voto, visto e analisado o presente processo e ainda consubstanciado nas análises técnicas, bem como nos outros pareceres do Ministério Público de Contas, concluo votando 1. Pela legalidade e registro das aposentadorias voluntárias integrais por tempo de contribuição. 2. Pelo encaminhamento de cópia dos processos ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, a Previdência, para as providências cabíveis e para que promova a ciência dos servidores interessados. Após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos. Senhor presidente, é assim que voto. Senhor presidente, nobre conselheira Dulcineia. Obrigado, conselheiro Valmir. Em votação, a palavra à conselheira Dulce. Com o relator, excelência. Da mesma forma, nós acompanhamos o voto do relator, então decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos para o processo da ordem da pauta 11, a relatoria nossa. Esse processo é um processo tem relatórios técnicos nos respectivos autos, pronunciamento ministerial nos autos. É o relatório, senhor presidente. Passo a palavra ao nobre procurador João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Em julgamento, o processo 126.085, que trata da pensão por morte da servidora Ramires Pereira de Souza Pinto, em favor de seu esposo, Oswaldo Portela Pinto, e dos seus 2 filhos menores, Rian Lucas de Souza Pinto e Ana Cássia de Souza Pinto. Excelência, considerando que a instrução noticia que estes autos, esta aposentadoria, essas pensões já foram julgadas nos autos do processo 124.186, em 4 de junho de 2022, portanto, estes autos estariam em duplicidade, o parecer ministerial é apenas pelo arquivamento do feito. É o parecer, senhor presidente, senhora e senhor conselheiro. Obrigado, procurador João. O nosso entendimento no voto é o mesmo do parecer ministerial e da área técnica, pelo arquivamento dos processos, dos autos. É o voto em votação, conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Compõe Vossa Excelência. Compõe voto. Conselheira Dulce. Acompanho o voto de Vossa Excelência. Então, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos agora para os processos da ordem da pauta, o 12, com a palavra a conselheira Dulce. Obrigada, senhor presidente. Bom dia ao nosso procurador, doutor João Isidro, ao querido conselheiro Valmir, doutora Janaína e a todos os que nos acompanham pela rádio web. Senhor presidente, trata-se de processo autônomo, instaurado no intuito de apurar a responsabilidade da gestora em razão do não envio das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais do Fundo Municipal de Assistência Social de Rio Branco, terceiro bimestre de 2022, descumprindo assim a resolução deste Tribunal de número 87, de 28 de novembro de 2013. A Diretoria de Auditoria Financeira Orçamentária, pela segunda Inspetoria Geral de Controle Externo, se manifestou pela citação da responsável, tendo em vista o descumprimento do artigo 2º, parágrafo 1º da Resolução TCE número 87 de 2013.
em atendimento aos princípios do contraditório da ampla defesa, houve a citação. Diário Eletrônico de Contas número 2017, divulgado em 28 de março de 2023, tendo o prazo transcorrido sem apresentação de defesa. Ministério Público de Contas, em manifestação subscrita por seu vice-procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, pronunciou-se neste feito. É o relatório, excelência. Senhor presidente. Conselheira Dulce, passo a palavra ao nobre procurador João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Em julgamento, o processo número 143.860, que trata da apuração de responsabilidade da senhora Marfísia de Lima Galvão, secretária municipal de Direitos Humanos e gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Rio Branco, que encaminhou intempestivamente a este tribunal as informações contábeis, financeiras, orçamentárias, operacionais e patrimoniais da origem referente ao terceiro bimestre de 2022. A instrução noticia que os dados só foram encaminhados em 25 de agosto de 2022 e que a gestora, apesar de citada, não aproveitou a oportunidade, ou seja, não apresentou qualquer excludente ou explicação aceitável. Com essas considerações, o parecer ministerial é pela condenação da gestora ao pagamento de multa-sanção, dosada a critério do plenário, conforme autorização incerta no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual número 38/93. Este é o parecer, senhor presidente, senhora e senhor conselheiro. Obrigado, procurador João. Passo a palavra à nobre conselheira relatora Dulce. Obrigada, senhor presidente. Desse modo, diante da ausência de argumentação plausível para justificar o motivo pelo qual não houve o envio das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais do Fundo Municipal de Assistência Social de Rio Branco, em afronta ao artigo 2º, parágrafo 1º da Resolução TCE nº 87 de 2013, a gestora deve ser aplicada a multa prevista no artigo 19 da Resolução TCE 87 de 2013, combinado com o artigo 89, inciso 2º, da Lei Complementar Estadual 38/93, e sua fixação deve levar em consideração a infração cometida, bem como sua gravidade e ainda observados os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, além de seu efeito pedagógico. Posto isso, estando caracterizada a infração, a Lei Complementar número 101/2000 e a Resolução TCE 87 de 2013, voto pela aplicação de multa à senhora Marfísia de Lima Galvão, do valor equivalente a 500 UPF, Unidade Padrão Fiscal do Estado do Acre, consoante preconizado no artigo 139, 2º do Regimento Interno deste Tribunal, que perfaz a quantia de R$ 5.860 a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre em 30 dias, nos termos do parágrafo 3º do mencionado dispositivo legal. Notificação da senhora Marfísia de Lima Galvão para pagamento da multa fixada no prazo assinalado, cientificando-a de que, na hipótese de descumprimento, haverá a sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23, 3º e 63, 2º da Lei Complementar Estadual número 38/93. Notificação do atual gestor para que observe nas próximas edições as obrigações previstas na resolução retromencionada, especialmente o artigo 2º, parágrafo 1º, sob pena de responsabilidade, nos termos do artigo 19 da referida norma e, após as formalidades de estímulo, remessa dos autos para arquivamento. É como voto, senhor presidente, senhor conselheiro. Obrigado, conselheira. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Compõe o voto, senhor presidente. Da mesma forma, nós acompanhamos o voto da conselheira Dulce. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora, que permanece com a palavra com o processo da ordem da pauta, o número 13. Obrigada, senhor presidente. Ouvido o Ministério Público e o nosso querido conselheiro Valmir, eu gostaria de julgar todos os demais processos que compõem a pauta em bloco. Pode prosseguir, conselheiro. Obrigada, senhor presidente. Todos tratam de apreciação da legalidade, registro de aposentadorias. Todos receberam análise da área técnica e parecer ministerial. São os relatórios, senhor presidente, é o relatório de todos os processos.
Obrigado, conselheira Dulce. Passo a palavra ao nobre procurador João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Em julgamento, os seguintes processos de aposentadoria. Maria Josane Pereira do Lago, no cargo de professor nível superior, 30 horas, classe 2, referência J. Elvira Gonçalves Guerra, apoio administrativo nível 2, 30 horas, classe 1, referência H. Francisco Assis do Nascimento, professor nível superior, 30 horas, classe 1, referência J, fazendo a observação que este servidor veio a óbito em 19 de maio de 2020, deixando pensionista. Erocilda Severino da Silva, especialista em educação 2, classe 2, referência I. Rosângela Lira de Oliveira Santos, professor nível superior, 30 horas, classe 1, referência J. Maria Gorete de Menezes Lima, professor nível superior, 30 horas, classe 2, referência J. Maria Inês Bezerra da Silva, apoio administrativo, nível 1, classe 1, 25 horas, referência 8. Francisco Ribeiro de Araújo, professor PS1, 25 horas, classe 1, referência F. Sebastiana Fátima da Silva Miranda, apoio administrativo, nível 2, 30 horas, classe 2, referência J. Adeládio Gonzaga de Lima, professor nível superior, 30 horas, classe 2, referência J. Edmilson Viana Passos Júnior, professor de nível superior, 30 horas, classe 1, referência J. Todas essas aposentadorias são voluntárias integrais. Agora, Francisco Alves Rabelo, agente de saúde pública, grupo 2, referência 8, que foi aposentado por invalidez pela Secretaria de Estado de Saúde. Francisca Joana Dias Conceição, técnico administrativo educacional nível 1, 30 horas, classe 2, referência J. Francisco Franciete de Souza, professor P2, classe 1, referência J. Cleusa Maria Rosa, apoio administrativo, nível 1, 25 horas, referência 8. Maria Dorvalina Rodrigues Lima, auxiliar de enfermagem, grupo 3, referência 6. Maria Rosilene do Nascimento Cavalcante, apoio administrativo, nível 1, 25 horas, classe 2, referência 8. Antônia Batista Lúcio Gadelha, professor, nível superior, 30 horas, classe 2, referência J. Rosimeira Araújo Nascimento de Brito, professor P2, 30 horas, classe 2, referência J. E Maria Antônia de Souza Silva, professor P2, 30 horas, classe 2, referência J. Em todos esses processos, os pareceres ministeriais acompanharam as conclusões da área técnica deste tribunal, que certificou o cumprimento das exigências legais atinentes a cada uma das aposentadorias. Com essas considerações, os pareceres ministeriais são pela legalidade e registro das respectivas aposentadorias neste tribunal. Estes são os pareceres, senhor presidente, senhora e senhor conselheiro. Obrigado, procurador João. Passo a palavra à nobre conselheira relatora, conselheira Dulce. Obrigada, senhor presidente. Da mesma forma, ante todo exposto e tudo que consta dos autos e considerando a regularidade da documentação que foi apresentada em cada processo e a conformidade do ato de concessão foi estabelecido na legislação em vigor, inclusive levando-se em conta as manifestações do corpo técnico e do Ministério Público de Contas, voto em todos os processos com base no artigo 61, inciso 3º da Constituição Estadual de 89, pelo reconhecimento da legalidade, o consequente registro neste Tribunal de Contas das aposentadorias aqui apreciadas, pelo encaminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência, todos os processos ao Instituto de Previdência para proceder à ciência de todos os interessados no teor da decisão, bem como para observar o artigo 11 da Resolução TCE número 103, de 14 de nove de 2016, e após as formalidades digestivas, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhor conselheiro. Obrigado, conselheira Dulce. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Da mesma forma, nós acompanhamos o voto da conselheira relatora. Aí decidiu-se a unanimidade nos termos do voto
da conselheira relatora. Não havendo mais processo para serem julgados, passamos às comunicações. Passo a palavra ao nobre procurador João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Nada a comunicar. Conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Nada a comunicar, senhor presidente, somente a parabenizar a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, a doutora Janaína também, a nobre conselheira Dulcineia e a todos aqueles que contribuíram para o nosso trabalho. Muito obrigado, senhor presidente. Estou procurando. Conselheira Dulce. Obrigada, senhor presidente. Parabenizá-lo também pela condução dos trabalhos, dizer ao doutor João Isidro que sempre é um prazer tê-lo conosco. Nosso querido conselheiro Valmir também, doutora Janaína, agradecer na pessoa dela todos os que nos ajudam a formatar essa sessão ainda nessa espécie online, e aproveitar, senhor presidente, para falar da nossa primeira mostra fotográfica com o tema O Meio Ambiente é da Nossa Conta, né, que é uma ação da presidência desse tribunal junto com a corregedoria. Já está posto no nosso site o link para inscrição, que vai até o dia 31 agora, de julho, e já também aqui convidando vocês, né, não só para se inscreverem, mas também para divulgarem entre os nossos servidores. A gente fez esse primeiro trabalho, a ideia de uma amostra interna, que vai envolver os procuradores, os conselheiros e todos os servidores, né, tanto os que compõem aqui já o quadro efetivo, quanto os que também colaboram, os terceirizados. E é uma forma da gente comunicar com a sociedade o nosso olhar sobre o meio ambiente, o cuidado que nós devemos ter para a melhoria da qualidade de vida, né, de toda a nossa sociedade criando. Esse tema que vai envolver o aspecto ambiental, todas as fotos, elas são fotos do estado do Acre, né? Então, isso vai ser um momento muito bonito. A gente quer fazer a divulgação do resultado no dia 5 de setembro, que é o Dia da Amazônia. Nós também, daqui a pouco, vamos ter uma reunião já para conseguirmos também mudas para serem distribuídas a todos os servidores e conselheiros e procuradores também nesse dia, de modo que eu queria pedir a vocês, de maneira assim muito insistente, de que a gente faça essa divulgação para que o maior número de pessoas aqui do tribunal possam participar. Vai ter uma premiação, não será com recurso público, mas será através de patrocínio, para facilitar também o trâmite do processo, né? E a comissão julgadora ela será composta por 3 jornalistas que já foram também voluntariados aqui por nós, não teremos nenhum custo com a participação deles, eles irão julgar as fotografias, né? Só quem irá participar realmente é a comissão julgadora. Então, com essas palavras, eu finalizo desejando a todos um bom dia e um bom trabalho. Obrigado, conselheira Dulce, parabéns, foi uma iniciativa sua, né? Na penúltima sessão, e viabilizou, né? Sim. Interessante esse deslocamento aí que está tendo, né? De observar mais além do ser humano, todo o conjunto que vivem aqui na Terra, inclusive os inorgânicos, né? Nós, seres vivos, mas dependemos demais da parte inorgânica. E as instituições nem sempre estão antenadas, assim como o sistema econômico, né? E às vezes as culturas, né? Nem todas as culturas, por exemplo, aqui os dados do Acre são bem preocupantes. Você viu lá em Chapuri, né? Apresentado pela professora, são os que conservam mais, são os indígenas, né? Que têm hoje mais de 98% dos seus territórios conservados, preservados, verdade. Preservados, e os extrativistas, né? Sendo que a reserva Chico Mendes hoje já está chegando no seu limite, né?
de desmatamento, que é 10% do território. Porém, é o território mais extenso que nós temos de extensão florestal, que são mais de 900 mil hectares. Mesmo assim, está sofrendo um impacto muito grande. Hoje tem notícias nos jornais também que tem muita invasão de terras, de propriedades particulares no município de Feijó e terrível, né? Manoel Urbano, ou seja, não são os proprietários locais, são pessoas de fora invadindo propriedades particulares nas áreas destinadas à reserva aos 80%. Mas parabéns aí pela iniciativa e do Tribunal de Contas. Obrigada, presidente. Mas Vossa Excelência tem sido uma voz aqui que tem realmente nos chamado à reflexão sobre a importância, né, do meio ambiente nas nossas vidas. Então, estamos só nos juntando a esse esforço, né? Cada um de nós. Todos. Esse dia nós tivemos com o conselheiro Valmir lá no encontro dos indígenas, achando uma saída, né? E nós temos que achar uma saída para a redução do impacto nas florestas, aquela frase da nossa doutora, aquela frase da nossa doutora André lá no encontro, ela falou o seguinte, que ela estava explicando como você reduz, né, a quantidade, né, de carbono, de tudo que faz mal para a gente na cidade. Quando você planta uma árvore, você está realmente reduzindo esse impacto, né? Quando você derruba, você está aumentando. Então, eu acho que esse olhar nosso, ele vai trazer muitas reflexões, né? Para muitas pessoas, e nós vamos conseguir cada vez mais defensores do meio ambiente e da vida com qualidade. A gente poderia, no dia das fotos, convidá-la para ela apresentar aqui, né? Essa aí é uma ideia maravilhosa. Tu consegue esse contato? Também tenho, sim. Eu até já falei para ela vir apresentar aqui. E o professor William, lá de Cruzeiro do Sul, que tem a parte cartográfica, né? Geográfica bem definida de como está o andamento do... Vamos fazer, então, isso. A gente pode fazer uma discussão sobre isso. Sobre árvore. Esses dias um seringueiro diz, quantos anos passa uma castanheira para ela crescer, né? Para juntar carbono e desenvolver? É mais de 500 anos, né? Quando a gente derruba ela, a gente destrói ela em menos de 2, 3 horas. Ela queima, né? E joga o carbono que passou 500 anos recolhendo da atmosfera, né? Para facilitar a nossa vida. E é CO2 que ela colhe, né? Hoje nós já estamos jogando ozônio, que é muito mais perigoso. Enfim, é bom tomar consciência para, no futuro, todos se preocuparem com a área. Bom, não havendo mais processos a serem julgados, encerramos a presente sessão e convocamos outra para dia e hora regimental. Está encerrada a sessão.